Olá, aqui é a Larissa Chaves e está no ar mais um episódio do podcast Café com Espiritismo. Hoje, queridos amigos, eu passo aqui para falar com vocês sobre um tema muito necessário. Necessário não só para vocês, para todos nós, para aquela que vos fala também. A indulgência. E eu trouxe aqui um pequeno trecho do capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo, Bem-aventurados os que são misericordiosos, a indulgência, item 16. Então vamos escutar com atenção, permitindo que não só o nosso raciocínio receba essas palavras do Espírito José de 1863, mas que especialmente os nossos corações estejam receptivos. Espíritas, queremos falar-vos hoje da indulgência, sentimento doce e fraternal, que todo homem deve alimentar para com seus irmãos, mas do qual bem poucos fazem uso. A indulgência não vê os defeitos de outrem, ou se os vê, evita falar deles, divulgá-los. Ao contrário, oculta-os, a fim de que se não tornem conhecidos, senão deles unicamente. E se a malevolência os descobre, tem sempre pronta uma escusa para eles, escusa plausível, séria, não das que, com a aparência de atenuar a falta, mas a evidenciam com pérfida intenção. A indulgência jamais se ocupa com os maus atos de outrem, a menos que seja para prestar um serviço, mas mesmo neste caso, tem o cuidado de os atenuar, tanto quanto possível. Não faz observações chocantes, não tem nos lábios censuras, apenas conselhos, e as mais das vezes velados. Quando criticais, que consequência se há de tirar das vossas palavras? Há de que não tereis feito o que reprovais, visto que estais a censurar? Que valeis mais do que o culpado? Ó homens, quando será que julgareis os vossos próprios corações, os vossos próprios pensamentos, os vossos próprios atos, sem vos ocupardes com o que fazem vossos irmãos? Quando só tereis olhares severos sobre vós mesmos? Sede, pois, severos para convosco, indulgentes para com os outros. Lembrai-vos daquele que julga em última instância, que vê os pensamentos íntimos de cada coração e que, por conseguinte, desculpa muitas vezes as faltas que censurais, ou condena o que relevais, porque conhece o móvel de todos os atos. Lembrai-vos de que vós, que clamais em altas vozes, anátema, tereis, quiçá, cometido faltas mais graves. Sede indulgentes, meus amigos, porquanto a indulgência atrai, acalma, ergue, ao passo que o rigor desanima, afasta e irrita. Meus amigos, que palavras tão assertivas, tão necessárias do Espírito José nessa passagem do Evangelho segundo o Espiritismo. Quanto eu mesma necessitava dessas palavras. Porque nós sabemos, não é uma novidade, não se trata de algo que nenhum de nós já tenha escutado, ainda não tivesse escutado. Sabemos que precisamos da indulgência, necessitamos que o outro seja indulgente para conosco, porque somos imperfeitos e logo necessitamos também ser indulgentes com os outros, mas na prática é tão mais desafiador.
Na prática, ainda acredito eu, muitos de nós caímos, derrapamos nessa casca de banana. Eu me recordo de um comentário de um palestrante durante um congresso espírita, e ele com muita graça dizia assim: espírita não fala mal do seu companheiro de casa espírita, mas ele faz uma pequena observação, pensando sempre no bem do seu companheiro. Então, é muito comum que comecemos assim, algo do tipo: olha, não quero falar mal de fulano ou de Beltrano, é só uma observação para o bem dele, mas eu ando tão preocupado com as suas companhias espirituais, tão preocupado com isso e com aquilo, e lá vamos nós, sem perceber, começando a ser maledicentes e a tecer comentários, às vezes, com pessoas que nem têm nada a ver com a situação, que nada poderão contribuir, ou que colocarão até mais lenha nessa fogueira dessas observações que logo derraparão em críticas mordazes. Tenhamos atenção, meus amigos, uns para com os outros, nesses dias tão desafiadores. Em tantos cenários do mundo, temos sido pouco indulgentes. Nos perguntemos agora mesmo: como anda a nossa indulgência no seio familiar? Como anda a nossa indulgência no trabalho profissional, diante dos diferentes de nós? Como anda a nossa indulgência, mesmo no cadinho espírita, no nosso movimento, diante daquilo que nós discordamos, diante daqueles com os quais temos mais dificuldades? Será que temos sido indulgentes? Ou será que pegamos o nosso banquinho do orgulho e desfilamos vários comentários pouquíssimo caridosos diante daquilo que nós não compreendemos, ou se compreendemos, discordamos em absoluto? Um grande abraço a todos, cheio de saudade, e até o próximo podcast Café com Espiritismo.